Ederson Casimiro e da Roberta Kuzolitz, né? Dois empreendedores que eu admiro bastante e que vão compartilhar no final da nossa Masterclass hoje muitas experiências, né? Muito bacana contar com a experiência de vocês. A gente já trabalhou junto, né, em diversos projetos, tanto com o Ederson como com a Roberta. Vai ser muito bacana, tenho certeza que o pessoal vai ficar muito contente em conhecer, né, a experiência de vocês com o OKRs, né? Hoje, o nosso bate-papo hoje, né, então é sobre OKRs, né, uma metodologia incrível que eu sou apaixonado, já trabalho há alguns anos aí, a gente já ajudou a implementar OKRs em mais de 100 empresas, e eu vou estar compartilhando também com vocês algumas experiências pessoais. Hoje a gente utiliza fortemente na nossa startup aqui na Airbox, né, inclusive hoje a gente tem um módulo do nosso produto que trabalha só com isso. E vou iniciar, então, apresentando o Ederson, né? O Ederson hoje é um empreendedor realmente muito ativo, né, no ecossistema, é um cara apaixonado por inovação, por startups, por esportes. Ele é o CEO da Rai Gestor e é sócio da Onexo também. Bem-vindo, Ederson. Obrigado, Miguel. Obrigado aí pelo convite, né? Estar aqui falando sobre o OKR. É um assunto que a gente entrou nesse mundo através do seu conhecimento, né? Você nos ajudou bastante lá no início da nossa jornada com essa metodologia e eu sou suspeito para falar porque o OKR mudou a nossa vida, tá? Nas duas empresas mudou bastante nosso jeito de fazer gestão, nosso engajamento. A metodologia é fantástica mesmo. Legal, maravilha. Obrigado, Ederson. Bem-vindo, meu caro. E a gente também está com a presença aqui da Roberta, né? Que é co-founder e head de vendas e marketing na Harmo, né? É a nova empresa, novo desafio aí, né? Depois a Roberta vai contar um pouquinho para a gente. A Roberta é diretora de marketing e vendas da DVB desde 2018, é mentora da ACAT, líder do grupo de marketing, mestranda em administração, inovação e empreendedorismo na UDESC, formada em direito e administração pública. Belo currículo, Roberto. Bem-vinda aí, muito bacana estar contando com a sua presença aqui hoje. Tá bom, Roberto? Obrigada. Oi, pessoal. Obrigada, Miguel, aí pelo convite. A gente espera sempre bom compartilhar, né? Então, principalmente os desafios que também são, né, nesse caminho de implementar, de colocar uma metodologia nova, né? Alguns anos que a gente começou também contigo, né, lá pelo Midtech, então pela incubadora, foi um aprendizado, e é todo dia, né, porque cada quarter é um desafio fazer, e realmente está assim, escolhendo, será que eu estou escolhendo as corretas, será que eu estou com a visão de futuro correta? Então, acho que esperamos poder compartilhar aqui alguns aprendizados. Legal, muito bom. Bacana, Roberta, obrigado. Pessoal, pedir para quem está participando das boas-vindas também, né, queria perguntar para vocês, quem está aqui, né, acompanhando nossa Masterclass, quem está participando pela primeira vez, quem já participou da anterior, por favor, comente aí no chat, tá? Queria dar as boas-vindas aí para todo mundo, tá bom, pessoal? Então, hoje nosso bate-papo, né, vai começar com uma apresentação, a gente vai compartilhar, tem muita gente que ainda não conhece o OKR, vamos compartilhar alguns conceitos fundamentais aí da metodologia para, né, todo mundo aqui, tanto eu como a Roberta e o Ederson, nós somos apaixonados por OKRs. Eu não imagino uma empresa rodando hoje sem OKRs, sem todo mundo trabalhando com objetivos alinhados, né? A gente já tem muito tempo de experiência e eu acho que todo mundo já participou de empresas ou organizações onde essa estratégia não estava alinhada e comunicada entre todo mundo, e a gente sabe como isso é ruim, né? E o OKR realmente faz todo mundo olhar e caminhar na mesma direção, né? Então a gente começa hoje primeiro compartilhando alguns conceitos para alinhar, né, nivelar o conhecimento para as pessoas que não conhecem ainda, e depois a gente vai entrar, né, nos cases aí das empresas da Roberta, do Ederson e também da Airbox, né, com alguns clientes também que já estão utilizando, a gente vai compartilhar com vocês. Então vai ser um bate-papo muito legal. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar no chat, né? Dúvidas tanto para mim como para os nossos convidados, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem-vindos a todos, pessoal. Então, primeiro, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai iniciar o trabalho aqui com
alguns slides e conceitos sobre OKRs, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão da mudança do conceito de planejamento estratégico. No passado, eu lembro, né, na época da faculdade, dos livros de administração, o pessoal falava que toda empresa tinha que ter um planejamento no mínimo de 5 anos, né? E aí, muita gente investia em construir aquele plano detalhado, aquele plano super completo, e no fim, o que acabava acontecendo? Esse planejamento não virava realidade. 2, 3 meses depois, a empresa mudava, o cenário mudava e aquele plano ficava totalmente desatualizado. Aquela energia colocada não se convertia em resultado, em ação, né? E aí, pessoal, a gente traz aqui o exemplo do planejamento russo, que era aquele planejamento quinquenal, que era desdobrado por estado, cidade, pessoa, família, né? E aí, o que acabava acontecendo? Mesmo lá na Rússia, onde o governo tinha o controle de tudo, isso não dava certo, né? Por quê? Porque mesmo a União Soviética, com alto nível de controle que existia, né, na época do comunismo, eles não tinham a governança sobre fatores ambientais, uma crise de petróleo, uma intervenção, uma guerra que acontecesse fora, já mudava totalmente o cenário. Então, nem lá, que foi talvez o maior nível de planejamento detalhado, deu certo. Quanto mais a gente pode considerar as empresas nos dias de hoje, né? Isso muda muito, muda a todo momento. Então, é super importante a gente ter a clareza, né, de que nós temos que ter um planejamento vivo, um planejamento que a gente atualize a todo momento, a gente valide, né, as estratégias e aquilo que funciona. A gente segue, o que não funciona, a gente ajusta, né? Então, mais do que ter um plano, um grande plano, a gente encara hoje a estratégia como um plano dinâmico, né? Eu gosto de comentar como se a gente fosse jogar uma partida de pôquer e no começo da partida a gente querer estar com todos os desafios já pré-planejados, já pré-desenhados. Não vai dar certo, né? Então, aquele plano estático é coisa do passado. E, além do mais, as melhores ideias vão surgir durante a partida, né? Durante a execução, a gente vai tendo as ideias, né? E aí, é muito ruim a gente imaginar que a gente vai, no início do projeto, né, no início do planejamento, a gente vai ter todas as boas ideias do que vai acontecer nos próximos anos. Isso não é verdade. Isso não funciona dessa forma. Então, hoje a gente precisa ter um planejamento orgânico, um planejamento que faça sentido. Roberto e Ederson, tem alguma coisa a comentar até aqui, não? Não, essa parte faz total sentido, né? Porque as OKRs, elas servem para estimular a criatividade. Então, não tem como a gente prever tudo que pode acontecer. E ela já tem esse objetivo de desafiar, né? Tipo, exato. Já não é para alcançar o 100, mas vamos criar algo que a gente consiga, em colaboração, em compartilhando conhecimento, conseguir ter novas ideias e novas estratégias. Tipo, isso que é o legal, né? Tipo, fazer com que os times pensem em novas resoluções de problemas. Assim, isso que eu acho que é uma das coisas mais bacanas. É legal, eu acho que... Pode falar. Eu acho que essa linha de raciocínio serve. 2020, a situação de 2020 mostrou completamente, né, como um planejamento um pouco mais ágil, um pouco mais flexível é fundamental para a nossa existência, né? Porque o que a gente havia desenhado lá no início do ano, no primeiro quarto, cara, se eu for olhar hoje, eu não conseguiria se eu estivesse trabalhando com um planejamento muito engessado. Então, eu teria frustrado o time, teria frustrado o cliente, estava todo mundo ali muito, muito triste se a gente tivesse mantido o planejamento engessado lá do início do ano, porque o mundo era no início de 2020, né? Quando a gente olha para agora, mudou tudo. Então, essa flexibilidade que a metodologia traz para a gente, eu acho que ela é fantástica por isso, que a gente consegue mexer ali nas pecinhas e conseguir chegar no final lá com um resultado muito positivo ainda, né? Muito legal. Trabalhar, e também, acho que é muito isso que falou, é muito trabalhar também o mindset dos colaboradores serem mais adaptáveis e maleáveis, né? Porque o mundo tem que ser adaptável. Imagina o que a gente passou hoje, se a gente está com colaboradores que têm uma visão muito de mindset estático, né, um planejamento tem que ser aquele pronto, não muda, a empresa sai perdendo. Então, acho que a OKR, ela faz com que a gente busque pessoas que tenham essa visão mais adaptável. Também acho que isso é bem importante. Muito legal, pessoal, muito bacana. Eu queria pegar um ponto que a Roberta comentou também agora,
que é a questão do planejamento ser um planejamento colaborativo, né? E essa é uma outra grande diferença dos OKRs, que na metodologia tradicional de planejamento estratégico, o plano é construído por uma alta cúpula, né? E é comunicado para o restante da equipe, né? E com os OKRs, a gente vai entender daqui a pouquinho, que é completamente diferente. O planejamento é algo co-criado por toda a equipe, né? Até vem uma grande diretriz aí para o ano, né, definida meio top-down, mas todo o restante do plano é construído em equipe, em time, e isso faz total diferença na execução, né? A execução ela é completamente diferente, é uma execução com altíssimo nível, né, de comprometimento da equipe, e você acaba tendo uma dinâmica, né, de execução. A gente sabe que o planejamento estratégico tradicional ele tem 90%, né, já foi feita pesquisa fora do Brasil e também no Brasil, que mostra que 90% do planejamento estratégico não é executado nas maiores empresas. Então o pessoal planeja e não executa, né? E com OKRs é exatamente o contrário. Como esse plano é construído por todo mundo, né, todo mundo é desafiado, como a Roberta comentou, isso acaba garantindo um nível de execução muito maior e muito mais intenso, né? E aí o outro ponto colocado por Ederson, essa questão da dinâmica. A estratégia não é mais aquele plano estático, né? A estratégia é viva, é dinâmica, e a gente está vendo num momento desafiante, né, para a maioria das empresas que a gente está vivendo atualmente. Teve empresas que se adaptaram muito bem e teve empresas que estão tendo muita dificuldade, né? E eu diria que os OKRs, pelo menos no nosso cenário, ajudaram bastante, né? Quando estourou a pandemia ali em março, a gente estava no final do quarter e a gente conseguiu se adaptar rapidamente, né, para o Q2 do ano, o Q3 agora, o Q3 e agora o Q4, né? A gente atualizando dinamicamente conforme o cenário vai mudando, isso é muito bom, tá? Pessoal, teve uma pesquisa que eu tomei conhecimento esses tempos, e essa pesquisa ela mostrava que o fato da gente escrever um objetivo, mesmo que seja naquela situação da virada do ano novo, né, aquelas metas de Réveillon, até pedir o pessoal colocar no chat aí, né, quem costuma fazer o planejamento do ano novo, né, com seus desafios, quem tem esse hábito de fazer, só o fato de você pegar um papel e escrever aquilo que você gostaria para o ano, você tem 44% mais chance de sucesso sobre quem não escreve, né? E além disso, se você, além de escrever, você compartilhar com alguém, você aumenta em 75% essa chance de sucesso. No momento que você compartilha, você se compromete mais, né? E o terceiro ponto, se além de você escrever, compartilhar, você também revisar frequentemente as metas, isso faz com que você tenha 3,5 vezes mais chance de executar do que quem não faz esse processo. Então, pessoal, independente do método que você use, né? Se você escreve, compartilha e acompanha, você tem muito mais chance de executar, né? Então, os OKRs, vocês vão ver daqui a pouquinho, que ele tem exatamente essa abordagem, né? Da gente escrever, compartilhar e acompanhar sistematicamente. Eu diria que a grande palavra-chave dos OKRs, para mim, é cadência, né? Você cria uma cadência na organização de você estar sempre trabalhando planejamento estratégico, você está sempre acompanhando todas as equipes, né, como uma grande engrenagem. Roberta e Ederson, qual é a palavra que vem à mente de vocês, assim, uma palavra-chave para a gente compartilhar com quem está participando aqui os nossos desafios? Em relação ao OKR, qual é a palavra que vocês consideram? Eu vou falar engajamento, Miguel. Eu acho que vou falar engajamento, né? Porque a Roberta citou uma questão ali anterior dessa questão dos times, né? Da participação. Então, eu acho que quando a gente procurou a metodologia, além de querer uma metodologia mais ágil, onde a gente pudesse ter flexibilidade, eu acho que engajamento foi a principal coisa que nós buscamos. Então, eu acho que engajamento é a palavra aí que eu vou colocar na roda. Show, maravilha, Ederson. E Roberta, você tem alguma palavra que você considera uma palavra-chave? Cara, eu penso muito numa palavra que faz o negócio acontecer. Claro, o engajamento, né, ele traz engajamento, mas a disciplina. Porque a disciplina dos check-ins, ela é fundamental para o sucesso, assim. Toda semana fazer o check-in e saber fazer o check-in da melhor maneira, tipo, né,
que não é aquele check-in. Eu estava ouvindo um podcast semana passada que falava assim, check-in disfuncional. E desde de semanal, desde reunião, desde daily, e realmente como a gente vê check-ins e reuniões realmente disfuncionais. E a parte da disciplina, né? Porque tem gente que vai lá e faz o planejamento do OKR maravilhosamente bem e bota no baú e vai no final do mês e lembra, minhas OKRs. Não adianta, sabe? Você tem que olhar para aquele número toda semana, pelo menos, né? Se não é todo dia. Então, você tem que olhar toda semana para repensar nas estratégias e ir mudando o percurso ali durante o próprio mês, e não no final do mês. Né? Então, acho que essa palavra, para mim, ela me norteia, e eu acho que depois que a gente implementou a cultura e a disciplina, as coisas funcionaram muito melhor. Ô, Roberto, até assim, eu acho que é legal comentar, né, esse engajamento, a cadência, a disciplina estão totalmente interligados, né, essas três palavras. A gente não combinou nada, né, em relação a essas palavras, mas foi bacana que as três combinaram muito bem. E os OKRs, pessoal, é muito legal, tá? Daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso. Mas se a gente for olhar o que normalmente as empresas fazem, né, as empresas maiores, é um acompanhamento por mês, né? Quando muito, para olhar os números da empresa, os indicadores, normalmente quem olha isso mais é o nível da gestão, né? E quem trabalha com OKR, pessoal, acaba sendo completamente diferente, né? Você olha para os OKRs 12 vezes para o trimestre, todas as equipes, todos os colaboradores olhando meta 12 vezes por trimestre, né? 48 vezes no ano, né? Você tem a noção da diferença que faz isso? Você olhar para uma meta 48 vezes no ano, eu diria que você tem muito mais chance de executar, porque você escreveu, está todo mundo olhando de forma compartilhada, aquela meta você está relembrando qual é a meta e aquilo te movimenta a fazer mais, né? Então isso é muito bacana, né? E a cadência, a disciplina, né? E o engajamento são promovidos exatamente por esse hábito, né? Aquilo acaba virando um hábito da organização de olhar continuamente seus objetivos, tá? Pessoal, o que quer dizer OKR, né? OKR quer dizer Objetivos e Resultados Chaves, né? É uma metodologia super simples, né? Você pode, na sequência do nosso podcast, você pode adotar, né? Você pode, assim, tendo a noção de como funciona, já faz sentido você iniciar a partir de amanhã, né? É uma metodologia que vai trazer muitos resultados aí para a sua organização. Como é que funciona, pessoal, os OKRs? Né? A primeira empresa a adotar, né, OKRs foi a Intel, né, uma empresa altamente disciplinada, de altíssima performance, e ela usava esse método, né, desde o final da década de 70, não chamava de OKR, mas ela já tinha esse modelo, né, de ter um grande objetivo da empresa, que era compartilhado com todo mundo, e as equipes iam criando seus objetivos alinhados ao objetivo do CEO, né, o objetivo do presidente. E aí, isso criava um alinhamento muito forte, né, entre execução e estratégia, desafios e tal, e acompanhados, né, esses objetivos das equipes eram acompanhados semanalmente. Isso era muito, muito legal, né, o resultado na Intel foi incrível, a gente sabe o que é essa empresa, uma empresa líder de mercado há décadas, ninguém chega perto, ela está sempre 2, 3 passos à frente da concorrência, né? E aí, alguns executivos da Intel começaram a investir em outras empresas do Vale do Silício, e aí levaram essa metodologia, né, para outras empresas, né? A primeira delas foi o Google, em 99, quando tinha 40 funcionários, hoje o Google tem mais de 100 mil, e continua usando o OKR no mundo inteiro, né? Todas as unidades do Google usam o OKR ainda hoje. Então, a primeira pergunta, né? O OKR serve para qualquer tamanho de empresa? Sim, pessoal, com certeza, tá? Desde uma startup que está começando agora, com só os fundadores, digamos assim, até empresas de 100 mil funcionários usando o OKR. Então, ela é uma metodologia muito flexível e que ela funciona em qualquer tipo de empresa, né? Pode ser empresa... Eu tenho acompanhado cases aí, a gente teve até um case de implantação numa empresa pública. O pessoal acha, não dá, não há... Né? Muita gente tem preconceito achando que não se enquadra nesse tipo de organização e se enquadra em todas as organizações, né? Então é muito legal entender, né, que essa metodologia ela começou assim numa grande empresa de tecnologia, ela avançou, né, usada por muitas empresas de outros segmentos hoje em dia, né? Então tem empresas do segmento de alimentação, indústria, né, serviços.
né? Muitas startups aceleradas, né? Futuros unicórnios aí como Nubank, empresas aí né, espalhou pelo mundo, começou no Vale do Silício, mas a gente tem muitas empresas aqui no nosso ecossistema de inovação em Floripa, muitas empresas utilizam. A gente utiliza muito aqui na incubadora, como a Roberta comentou, né, no MidTech, quase todas as empresas utilizam, enfim. É uma metodologia que ela incorpora muito bem a cultura da empresa, né, mas ela exige disciplina. Não é uma coisa tão fácil de ser, da empresa permanecer no uso, exige disciplina, exige cadência, e aquilo tem que se transformar num hábito da organização. Né? E aí eu começo a fazer a primeira pergunta aí, né? Começando para o Ederson. Ederson, faz 2 anos, né, que vocês já estão trabalhando OKR, que a gente desenvolveu o trabalho ali com vocês, mais ou menos isso, né? E aí eu queria perguntar para você como que foi essa questão do OKR virar um hábito, né? Aí na RAI Gestor, né? Eu sei que até mudou o nome da empresa em função dos OKRs. Compartilhe um pouquinho para a gente como é que foi essa história de aplicação dos OKRs na tua empresa. Legal, Miguel. Então, nesse caso dos OKRs, tudo começou, né, quando a gente queria fazer a virada de 2018 para 2019, e a gente vinha de um planejamento estratégico, né, de uma metodologia um pouquinho mais convencional, onde era no formato BSC, né, no formato BSC, Balance Scorecard, onde a gente tinha um planejamento de 3 anos. Tá? Nós somos uma empresa de tecnologia. Em 3 anos, mudou tudo, né, mudou praticamente tudo nesse período. Então, quando chegou no final de 2018, nós entendemos o seguinte, que a gente precisava fazer o nosso planejamento, mas que precisava de uma coisa um pouco mais ágil. E a gente não conhecia a metodologia OKR. Então, quando eu comecei a buscar, né, eu fui pela ACAT, né, a Associação Catarinense de Tecnologia, e buscando com a ACAT quem é que poderia nos ajudar com esse planejamento mais ágil, e a gente chegou até o Miguel. Eu acho que o Miguel tinha feito a implementação do OKR lá para a ACAT também, né, Miguel, na época. Eu acho que era alguma coisa assim, enfim. Então, quando a gente começou esse trabalho, né, o que a gente queria eram 2 coisas, na verdade, 3, tá? A primeira delas que nós queríamos era essa flexibilidade e agilidade. Então, não dá para você, óbvio que a gente, sim, visualiza algumas coisas para 5, 10, 15 anos, você tem que visualizar um norte, entretanto, você tem que trabalhar com um pouco mais de flexibilidade no curto e médio prazo também. Então, a gente queria flexibilidade e a gente precisava muito de engajamento, porque em todas a one-on-one que eu fazia com os colaboradores, o principal questionamento deles era o seguinte: eu adoro trabalhar nessa empresa. A única coisa que eu sinto muita falta é de participar da construção do planejamento. Porque, tipo, eu sei que a gente precisa ir lá para frente. Só que, assim, eu não sei como que eu sou útil nesse processo de chegar até lá na frente. Eu sei que a gente precisa atingir o faturamento de X milhões. Mas o que eu aqui do time de produto, o que eu do time de marketing, o que eu aqui do time comercial, do time de CS, o que eu posso fazer para contribuir com isso? Então, essa era uma reclamação muito grande que eles tinham. E aí, quando a gente conheceu, através do Miguel, a metodologia OKR, aí juntou a fome com a vontade de comer. Né? Porque a gente conseguiu ter flexibilidade, porque a gente consegue fazer esse trabalho, nós conseguimos ter o engajamento, né? Porque todo mundo participa da criação, inclusive depois, Miguel, lá na frente, eu quero até comentar de alguns erros que a gente cometeu nesse processo, particularmente, né, eu vou puxar para mim esses erros mesmo que eu cometi. Eu costumo brincar que o acerto é de todos, mas o erro eu tenho que assumir a bronca, né, alguns erros que a gente cometeu, e é nessa linha. Então, a gente conseguiu fazer essa junção, e a parte de disciplina que a Roberta comentou, isso a gente já tinha. Eu lembro quando a gente se conheceu, a primeira reunião que nós fizemos com o Miguel, ele viu que tanto eu quanto o Rafael, meu atual sócio na RAI Gestor, a gente é doente com números, a gente é tudo. Ah, mas e o faturamento de não sei qual ano, de qual mês? A gente tinha. Ah, mas e o churn? A gente tinha. Ah, mas então, quer dizer, a gente já tinha essa disciplina, a gente só adequou ela para a metodologia OKR e é fantástica, tem nos ajudado bastante. Engajou a equipe, né, Ederson? Acho que esse foi o grande ponto, né? Vocês já tinham um mindset data-driven, né? Vocês já eram orientados a dados, mas isso ficava muito na cabeça dos sócios, né? Eu acho que aí com a OKR isso conseguiu disseminar para toda a organização, né? E, Miguel, uma coisa também que foi incrível, tá? Que a gente foi mudando também o nosso mindset,
enquanto sócios da empresa. A gente vinha de um modelo muito tradicional, né? É a minha escola, o modelo de gestão mais tradicional, né? Então, é a minha experiência de vida, é a experiência do Rafael também. Então, a metodologia OKR, junto com outros fatores, nos ajudou também a abrir um pouco mais a cabeça. Só para você ter uma noção, hoje, todos os colaboradores da empresa, todos eles, sabem 100%, é tudo aberto. Eles sabem faturamento, eles sabem quanto o cliente X paga, quanto o cliente Y paga, quantos contratos foram fechados, MRR, NMRR, churn, sabem tudo, eles sabem tudo dentro da empresa. Então, a metodologia também nos ajudou nessa parte de transparência. Porque, ora, como que eu até fiz uma publicação lá no meu Instagram recentemente, falando exatamente isso. Como é que eu vou convidar alguém para me ajudar a atingir algum objetivo se o cara não sabe qual que é o nosso faturamento? Se ele não sabe qual que é o nosso NMRR? Se ele não sabe qual que é a nossa meta? É difícil. Ah, beleza, eu vou te ajudar, mas para te ajudar eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso conhecer. Então, isso foi fantástico para a gente, até nesse sentido de transparência. Foi muito legal. Show, muito legal. Pessoal, queria aproveitar aqui que você fez menção à CAT. O Daniel, nosso ex-presidente da CAT, está assistindo, ele mandou um comentário aqui, foi muito legal. Ele foi o primeiro diretor, né, o presidente da CAT, a aplicar a metodologia OKRs. Deu um resultado incrível, né, Daniel? Eu acho que vocês, né, idealizaram uma estratégia que deu origem a toda uma transformação, foi muito bacana. E, enfim, deu origem a Link Lab, uma série de coisas fruto desse planejamento inicial lá no início da gestão do Daniel. Então, boa noite, Daniel. Uma honra estar com a tua presença aqui. O Luiz Melo está de Bogotá. Um grande abraço. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo aí. Muito bacana estar contando aí com a participação de vocês, tá bom? E Roberta, então podias compartilhar um pouquinho? A Roberta, a gente já trabalhou com OKRs em outras empresas também, né, Roberta? Desde a DIP, depois na Reviewer, e agora a Roberta continua com a metodologia na Harmo, né? É uma nova. Conta para nós um pouquinho o que é a Harmo, né? E que é uma empresa fruto de uma fusão aí. Então, comenta para nós como que vocês estão criando a disciplina de utilizar OKRs aí nessa empresa nova, que é uma fusão de duas organizações aí, né? Então, tanto a Reviewer, que agora, né, que a gente fez a fusão com a Harmo, quanto a Deepin, quando eu comecei lá atrás, a gente começou incubados, né? A Reviewer era pré-incubada e a gente estava incubado com outro projeto, mas com os mesmos sócios. E aí foi muito acho que foi falado aqui, né, a educação tradicional. E eu acho que, né, no caso, o que a incubadora como o Midtech faz é nivelar todo mundo, né? Então, assim, eu acho que quem tem oportunidade, quem tem uma startup, se inscreva numa incubadora, porque eu acho que ela faz com que todo mundo aprenda e trabalhe as metodologias mais modernas e em todos os aspectos, né? Eu acho que desde coaching, desde OKR, todas as áreas são trabalhadas, e lá dentro do Midtech a gente teve esse acesso também. O Miguel já fazia parte também como consultor, e trouxe essa questão da metodologia. Eu comecei a estudar muito, porque eu realmente gosto de estudar, e tanto que eu estou fazendo mestrado, né? Mas assim, aí eu comecei a estudar e a entender e a ver vídeo, artigos para, como que eu coloco isso aqui, né? Porque eu também tinha a galera do mindset que eu tinha lá na empresa já era mais tradicional, muito data-driven para os nossos projetos com os clientes, mas dentro da empresa não era aquela coisa, né? Pros clientes, nossos projetos eram todos de análise de dados, mas dentro da empresa, tipo, planejar, doía. O Miguel, ele era nosso mediador para colocar todo mundo na mesma página, né? A gente teve um planejamento super estressante em dezembro, final do ano. Que a gente teve, eu falei, eu preciso colocar isso, sozinho eu não vou conseguir, então eu tenho que trazer alguém neutro para mediar a situação. Então a gente chamou o Miguel e a gente conseguiu finalizar o planejamento daquele ano, fazendo as OKRs. E a questão da disciplina, nem toda área tem, nem todo líder tem a mesma cultura. Então, assim, também impor uma metodologia top-down, eu acho que também às vezes não funciona. Eu também vi muitos exemplos de empresas que começaram com áreas, né? Pega aquele líder que é o cara, tipo, exemplo, o cara que engaja, o cara que consegue montar o processo, que consegue ter essa disciplina, e ele ser case. Eu acredito muito nisso também, sabe? E aí, pequenas vitórias, né, Roberto? Pequenas vitórias, exato. Porque não é todo mundo que vai mudar. Às vezes a empresa veio de uma coisa mais tradicional, de um mindset mais tradicional, e por isso que eu falo,
toda empresa pode ter, né? Como você falou aí antes. Então, às vezes a empresa não começa como um todo já implementando, mas escolhe aquela área que consegue implementar, que também, né, consegue tipo, mostrar resultados. A gente aqui no marketing, na Reviewer, é muito esse exemplo de case, o pessoal fala o exemplo, lá vai todo mundo, que a gente é muito, muito focado em OKR e todas as nossas ações, a gente se questiona, isso vai realmente ajudar o objetivo que a gente quer? Tipo, essa rotina realmente, de fato, ela precisa existir. Então você começa a fazer todo mundo a pensar não mais em tarefas, né? Como a gente é condicionado desde a época do colégio, que a gente foi educado dessa maneira. Faz tarefa, mas ninguém... Como, né? Exato, e não na visão do porquê, né? Para onde a gente quer ir, por que a gente está fazendo. Então, qual é o resultado que a gente quer, né, Roberta? Pensar em resultado, né? Exato, todo mundo. A gente não pensa muito em resultado. E aí, esse é o primeiro choque que dá nas organizações que trabalham com OKR, né? Elas começam a ter que parar de pensar em tarefa e passam a pensar em resultado. E isso é muito legal. Isso eu acho que eu diria, já deixar a dica para quem está participando, Roberto, que essa eu acho que é o principal erro que eu vejo as empresas que aplicam OKRs, tá? Inclusive a gente errou também, né? A gente também fez isso. Eu vejo muitas empresas grandes... É o erro que eu comentei, né, Miguel? É o erro que eu comentei que foi gravíssimo pra gente, né? Foi o mesmo erro também. Não, é o mais comum, tá, pessoal? Esses dias eu cheguei numa empresa super grande que já falava que usava OKR há 2 anos. Ela tinha mais de 1.000 colaboradores. E aí fomos ver os OKRs deles, era 90% dos OKRs tarefa. Entregar tantos e-books, fazer tal feature do produto. E eu perguntava, mas isso aqui para que é? Aí ficava aquele silêncio na sala, assim, ninguém sabia responder, porque o olhar de todo mundo era tarefa. E aí a organização, quando a gente viu os OKRs, estava tudo 90% alcançado, sim, 110%, né? E aí a gente ia ver o resultado da empresa estava ruim. Como pode o OKR estar bom e o resultado da empresa estar ruim, né? Então, essa é a primeira dica que eu queria passar para o pessoal que está aqui, é que a gente tem que trabalhar o modelo mental, né, Roberta? Então, assim, parar para começar a pensar em resultado e não ficar só tarefinha. Muito legal esse ponto que você colocou aí. E também, assim, trabalhar os líderes, né? Para que os líderes, tipo, virem essa chave, assim, porque a gente acaba sendo o inspirador no sentido de fazer com que os times, com que os colaboradores ali realmente percebam e se sintam o sentimento de pertencimento, né? Que vocês comentaram, assim, porque isso eu vejo muito do time, assim, falando, nossa, agora eu entendo para onde a gente está indo, agora eu percebo que o que eu faço realmente, de fato, entrega valor. Porque aquilo, né? Por que aquela funcionalidade no produto vai ajudar uma venda? Tipo, o cara do produto não está entendendo o mercado, ele não sabe porque se eu não tiver aquilo, eu não vou vender, eu perdi receita, a empresa saiu prejudicada. Então, sabe, é uma cadeia, uma visão sistêmica, né? Tipo, as pessoas precisam ter uma visão sistêmica e não trabalharem mais em silos. Então, a gente vê muito questão também de OKRs em squads, que é muito legal também, né? Tipo, aquela questão colaborativa entre áreas. Porque na hora da construção das OKRs, às vezes uma OKR depende de outras áreas estarem executando e fazendo. Então, essa construção colaborativa eu acho uma das coisas mais legais, porque quebra muito essa questão. Na pandemia, a gente está vendo muito essa transformação também do modo de trabalho, né? A gente vê várias empresas aí que trabalham com freelas, a gente traz esses freelas para as squads dentro dos projetos das empresas. Então, sabe, tá tudo muito diferente. E a tendência é ficar mais ainda, né? Então, essa questão do OKR é um desafio no começo, sempre, né? Sempre vai ser uma mudança para todo mundo. Qualquer mudança é desafiadora. E aí, lá naquela empresa que eu comecei na Deepin, foi realmente bem de tarefa, né? A gente colocava muita tarefa e errava muito, não tinha tanta disciplina em alguns times, e aí patinava. A gente também viu que, assim, antes de escolher ferramenta, né, tem a metodologia, tem o processo, tem a disciplina. Porque você pode começar no Excel, aí você criou a disciplina, a gente tem até o Excel todo automatizado e tal, mas depois você vai ver que você vai precisar de uma coisa mais robusta e as coisas vão encaminhando, assim, tipo, é natural, sabe? Não justifique, eu não tenho receita, eu não tenho uma plataforma para começar, não faz sentido algum, sabe? Então, acho que pode começar amanhã, né? E no caso da Harmon, que a gente fez, que era Reviewer, a gente já tinha uma galera, um mindset, assim, mais ágil, assim, uma galera que já topava fazer, né, OKRs, também já vinha da incubadora, então já tinha todo esse aprendizado aí com o time, com o Miguel.
E a gente, quando fez agora desse ano, no final do ano passado para esse ano, a gente fez o ano inteiro, né? Também bonitinho, todos os OKRs do quarter e tal. Mas passou março, né? Aquilo que a gente tinha planejado para o terceiro trimestre ia acontecer antecipado. A gente ia ter, tipo, uma receita 2, 3 vezes maior que a gente estava planejando. A gente estava, meu Deus, assim, né? Pulando. Só que aí abriu ali, quando deu a pandemia, os contratos que estavam para fechar, tipo, todos eram para trás ali, e a gente viu que todos os nossos OKRs tinham que mudar. Então, a flexibilidade também de os times sentarem, né? A gente teve... Foi um desafio, acho que para todo mundo, esse cenário que a gente aconteceu ali do quarter, do Q2 e do Q3. Então, a gente teve que revisar todos os OKRs e colocar todo mundo na mesma página. Porque isso é bem importante, porque também gera uma insegurança, né? Quando vai mexer, ou porque no mundo comercial, né, que trabalha com receita, muito foco em receita, em resultados de números, assim, voltado ao que traz, é o que bombeia a empresa. Mudar aquilo ali gera uma insegurança para todos os times, de certa maneira. Então, a gente teve que cuidar também em trazer esse engajamento para todo mundo. Muito bom, Roberta, muito legal. Pessoal, eu queria compartilhar, né, alguns comentários aqui, né? O César falou que compartilhamento contribui para o sucesso, pois também aumenta o engajamento de todos. Obrigado, César. O Ronaldo aqui, né, nosso parceiro lá de Natal, colocou que OKRs fortalece uma cultura de objetivos claros, colaboração e transparência. O Daniel aqui comentando que foi espetacular o planejamento, ele que agradece o aprendizado. Valeu, Daniel, um grande abraço. O Luiz Melo também colocou comentário. Enfim, muito legal. Shirley, né? A Shirley concorda com a Roberta, ela diz que o comprometimento do time será proporcional ao do líder. A Shirley também, uma companheira de muito tempo, Dimitri, com a experiência da iLog, muito legal, pessoal. Bem-vindos aí, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui para os nossos conceitos, né? Já que nem todo mundo ainda conhece OKRs, eu vou voltar a compartilhar com vocês aqui alguns slides e a gente vai seguir um pouquinho e a gente vai avançando no nosso bate-papo aqui, tá, Ederson e Roberta? Então, um ponto que eu gosto de comentar, que o OKR, é importante que a gente entenda, né? É uma forma de construir objetivos, né? Isso vem desde da administração por objetivos, né? Algo bem tradicional do planejamento lá de trás, mas ele traz uma visão muito legal na estrutura de formação do objetivo. O que é um OKR, pessoal? É uma soma de um objetivo e de 2 a 5 key results, ou resultados-chave. Um objetivo é uma frase aspiracional, um sonho, um desafio, é algo que a gente usa ao lado menos exato, né? É o lado mais sonhador que a gente tem do cérebro, né? A gente usa metáforas, adjetivos, a gente brinca um pouquinho, né? Depois queria pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar alguma frase bacana que vocês já tenham criado aí do objetivo de vocês, né? Eu depois falar um pouquinho dos nossos aqui da Airbox, né? A gente brinca muito, a gente ri, construir objetivos aí é para ser um processo divertido, né? A gente eu brinco que aqui na Airbox a gente meio que zoa um com o outro e vamos criando esse último quarter mesmo, a gente fez essa semana, foi bem divertido, é para ser uma coisa legal, só que dentro da brincadeira tem uma coisa muito séria, né? Que são exatamente no momento que a gente coloca os números, né? Então a gente coloca o nosso desafio de uma forma mais aberta, mais transparente, não é aquela frase formal, né? Queremos crescer a participação de mercado. A gente brinca, a gente coloca de uma forma, queremos dominar o mundo. É uma forma muito mais descontraída, né? E depois a gente chega e coloca os nossos key results, né? Nossos resultados chaves. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que colocar números, pessoal. Então, esse objetivo ele tem que se traduzir em números que a gente quer alcançar, né? Ali a gente vai para a parte mais exata, mais quantitativa, é o que a gente diz que é o critério de sucesso, é os números que têm relevância. Então, a gente constrói um OKR, é para ser algo muito simples, é o que a gente quer com números que vão nos dizer se a gente alcançou ou não esse objetivo, né? E o OKR, por que ele é tão legal do ponto de vista de metodologia? Que a gente olha para isso toda semana
e toda semana a gente vai dizendo como que a gente está em relação ao número, tá? E aí é o que a gente chama de check-in, que é o grande termômetro do OKR. O check-in é esse momento que o time para, uma vez por semana, olha para o número e diz, estamos assim, estou avançando dessa forma, né? A gente deveria estar avançando, né, cada semana em termos aproximadamente 8%, se for um objetivo bem linear, para chegar no final do trimestre com 100% de atingimento, né? Lembrando que o OKR das equipes é trimestral, normalmente, e o OKR da empresa é anual, né? Depois eu vou explicar como é que funciona essa estrutura dos OKRs aí. Então, quando a gente constrói esse objetivo, o mais importante de construir um bom objetivo é montar resultados-chave, né, que vão representar exatamente a clareza do nosso desafio. Aqui a gente não pode pôr tarefa, a gente não pode pôr vontades, a gente não pode pôr projetos. Aqui é para colocar resultados-chave, tá? E aí, pessoal, queria ver aí com o Ederson e com a Roberta, né? Vocês têm algum objetivo engraçado aí que vocês já criaram para compartilhar conosco? Muitos. Não, o time que se puxa, é engraçado. Tipo, na pandemia, a gente criou no time de CS, porque o comercial e o CS se juntaram para fazer todas as renegociações e a gente tinha que trazer a receita de volta para cá dentro de casa, né? Aí era o bom cliente a casa torna, então a gente trouxe, né, para recuperar a receita. Então era o objetivo principal do quarter ali. A gente tem, eu até peguei aqui e abri, a gente tem viralizou na web, por questão de tráfego, de acesso ao site, que a gente tem no marketing. Tu vens, eu já escuto teus sinais. Aqui a galera faz muito criativo, assim, a gente dá risada. Mas é bom porque, tipo, aí que grava, né, nesse sentido, quando faz uma coisa que a pessoa vai, tipo, gostar de falar e lembrar. Teve quando a gente fez a fusão, a Harmo vira gente, então a gente também teve toda a parte da fusão. Então, tem vários. A gente tem bastante coisa engraçada aqui também, Miguel. O time de produtos, eles passaram por uma reformulação muito grande, tanto de pessoas quanto de liderança, e aí, se eu não me engano, o do quarto anterior deles, ou antes do anterior, é hora de morfar, né? Para ter essa mudança que o time precisava. O time comercial também tinha alguma coisa relacionada a barril, meta batida, barril pago, brincando com barril de chopp. Então tem bastante coisa assim que eles gostam de brincar, né? E a gente acha legal porque é como a Roberta disse, né? Se tem essa diversão, se tem esse espírito assim que leva para o lado lúdico, né? Significa que o pessoal está empenhado, está engajado e quer participar, né? Então isso é legal. E é legal que a gente tem aqui na empresa uma reunião mensal que a gente chama de F5, e é sempre na primeira quarta-feira do mês subsequente, né, para mostrar todos os resultados do mês passado. E aí a gente mostra todos os OKRs, assim, tipo, todo mundo dá gargalhada, porque a gente fica rindo, né, de todo mundo. Então a gente tem agora aqui, ou abre alas que eu quero clicar, então, tipo, tem umas assim que a gente fica... Mas é muito bacana. Ô, pessoal, compartilhar um pouquinho nosso aqui da Airbox, né? A gente gosta muito de OKR, então a gente usa desde que a empresa nasceu. Então, a gente já tem a cadência muito clara, assim, né? E fizemos reunião semanal, reunião de retrospectiva, depois falar um pouquinho das reuniões. E o nosso objetivo, né, está muito casado com, a gente usa muito a ideia de foguete, né, com startups. E o nosso OKR desse quarter, né, da equipe toda, é colocar o foguete no quarto estágio, né? A gente passou por alguns estágios como startup, e o grande desafio agora é colocar no quarto estágio. Esse quarto estágio se materializa numa série de desafios, em número de clientes, em faturamento, em NPS, uma série de coisas. O quarto estágio, para nós, está muito claro o que é, né? E o time inteiro compartilha isso. E a gente teve 2 OKRs que foram bem engraçados, assim, que o pessoal colocou, né? Então, um dos nossos devs propôs, o nosso dev mais criativo aí, o Paulo, ele pegou aquela frase, né, do um pequeno passo para o homem, um grande passo, né, aquela frase quando o homem chegou à lua. Ele criou um pequeno deploy para um dev, um passo gigante para um estagiário. O nosso marketing, né, como a gente usa muito esse tema de foguete, né, o desse quarto ficou chamar a atenção dos ETs, né? Enfim,
A gente tem vários objetivos do nosso CS, né, que fez um sucesso enorme. A gente entrou um membro novo na nossa equipe, os clientes começaram a elogiar ele desde o primeiro dia, e aí ele comentou que deveria, como é que era deixar o CS lisinho, né, que a gente falou, pô, o Igor entrou, o CS ficou liso, né, aí ele falou, manter o CS lisinho. Então, o time participou muito, foi muito legal, e a gente está sempre, cada trimestre, brincando bastante aí, né. Pessoal, estão aí compartilhando alguns comentários, né? A Nath aí, que cuida do nosso blog, né? Mandou vocês conferirem, a gente tem vários conteúdos sobre a KR no blog, obrigado pela lembrança, Nath. O Felipe Gondim, grande parceiro aí da Acme, nosso cliente, então ele está elogiando o nosso conteúdo aí, né? Ederson e Roberta, valeu. Um grande abraço aí, Felipe, da Capme. Enfim, vamos em frente aqui, pessoal. Vou voltar. Vocês têm algum comentário a mais aí de algum objetivo que vocês queiram compartilhar, Roberto e Ederson? Miguel, na verdade, um comentário ali da Shirley, né, que eu acho muito legal, que ela falou assim, também dá para usar o OKRs ali nos objetivos de vida. Exatamente, eu uso faz 2 anos. Eu tinha muita dificuldade na empresa é ok, tudo funciona, na vida pessoal ficava, tem que planejar o final de ano, planejar meu ano, e eu sentia sempre uma trava, era difícil, né, fazer aquela lista de coisas do ano. Eu falei, quer saber, se eu uso tão bem o OKR na empresa, por que eu não uso o OKR na minha vida pessoal? E aí eu comecei a usar, e é muito gratificante, assim, eu indico para todo mundo quebrar em quarters e verificar exatamente, e as caixas ficam muito mais claras aonde você vai colocar energia, né, para você, tipo, conseguir os objetivos que você quer para aquele ano, e quando você vai fazendo aquele check-in, aquele riscar, né, é tão gratificante. Então, eu uso no Trello, não é nem a melhor maneira, mas assim, eu uso no Trello hoje, há 2 anos, e eu consigo olhar lá, né, e fazer minha gestão, e tem me dado resultados muito legais, assim, então eu indico mesmo que façam na vida pessoal também, que funciona. Bacana, muito bom, bem legal. Pessoal, já aprendi uma coisa nova, né, Miguel? Já aprendi uma coisa nova. Nunca tinha imaginado usar a metodologia na vida pessoal, mas é uma baita dica. Super funciona. Uhum. Funciona super bem e é bem legal. Bacana, Roberto, esse ponto. Pessoal, agora a gente vai avançar um pouquinho para entender como é que funciona o OKR na questão da hierarquia, né? Da empresa, como é que, por mais que a gente não tenha, né, as empresas estão cada vez, como a Roberta falou, acabando com os silos, né? A gente tem núcleos especializados, nem que sejam squads, né? A gente tem times dentro da empresa, né? E cada time acaba tendo uma função, né? Independente daquilo estar naquele organograma super formal, mas a gente tem níveis de desafio, né? O primeiro nível de OKR é o OKR corporativo, é o nível da empresa. Lá em cima a gente constrói, geralmente isso vem dos sócios, né? Pega opiniões dos colaboradores, dos investidores e tal, e acaba materializando um grande desafio que vai ser o sonho coletivo, né? Esse desafio é o desafio do ano, né? Quando a gente fala da empresa, nós estamos pensando no OKR anual, né? Onde que a gente quer chegar ao longo de um período um pouquinho maior. A gente normalmente não trabalha com período acima de 1 ano, tá? 1 ano já é um tempo bem, eu diria que em OKRs, 1 ano é longo prazo, né? A gente está falando de 48 ciclos, né? Então já é bastante coisa. E aí, quando a gente vai para o nível de equipe, tá, pessoal? A gente vem para OKRs trimestrais. Então, quando a gente vai planejar o desafio de cada equipe, a gente nunca olha acima de um trimestre. É um trimestre. Na hora que termina o trimestre, a gente planeja o seguinte. Na hora que termina aquele... Então, acaba sendo, quando eu falo que a gente planeja jogadas, né? Cada jogada é um trimestre, né? E aquele planejamento do trimestre não muda durante cada semana, a gente mantém ele, respeita muito aquele exercício de um quarter, né? Entre um quarter e outro, a gente modifica, como método ágil, né? Método ágil, a cada trimestre, a gente vai redesenhando a estratégia fruto do que está acontecendo, a gente faz uma reflexão maior ao final de cada quarter, né? Então, quando nós olhamos empresa é ano, quando nós olhamos o time é trimestre. E quando nós olhamos pessoas, não é, pessoal? Algumas empresas, e na metodologia padrão, né? Até no livro, o primeiro livro da metodologia, né, do John Deere, da Intel, é colocado, né, essa questão do OKR individual. Particularmente, pessoal, eu vou colocar muito da minha visão, da minha experiência, eu não gosto muito de trabalhar com OKR individual.
é um trabalho muito grande, né, de desdobramento, torna muito burocrático. Eu digo que se você trabalha muito bem no nível de empresa e no nível de departamento, cara, o ganho já é incrível. Se você, eu gosto daquela analogia que diz que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Se você exagera um pouco na dose, vai no nível individual, você, né, uma opinião muito pessoal minha, da minha experiência com a OKR, respeito quem pensa diferente, sem nenhum problema, mas a gente entende que os melhores resultados estão realmente nas equipes, né? Então, ele, com essa coisa colaborativa e tudo mais, eu acredito muito em OKR de empresa e OKR de time. Mas a metodologia permite você também construir OKRs individuais, tá bom? Sem problema nenhum. Aqui tem um grande exemplo tradicional, né, dos OKRs de um time de futebol americano, né, que ele estava em dificuldades financeiras e aí tinha um grande objetivo, né, de resultado. A gente tinha um objetivo do CEO aqui, né, que era um objetivo super ousado, que era ganhar o Super Bowl e lotar as arquibancadas em 88%. Esse grande objetivo, né, do CEO se desdobrou no objetivo do time aqui, do time como um todo, né, que materializou no objetivo do treinador e no objetivo da área de marketing, de relações públicas, né? E aí aquilo se desdobrou para um time mais abaixo, né, o time de ataque, defesa, todos eles se materializando num grande desafio, no O, e nos Key Results, né, que seriam os números que fazem sentido para cada equipe, para cada grupo, né? Então, aqui, de uma forma muito visual, representa muito como o OKR ele é na prática, né? É para ser algo muito simples e direto, né? O fato de ser simples não quer dizer simplório. Às vezes, para construir, chegar nessa frase, são horas e horas de discussão, de alinhamento, né? Mas o objetivo final é algo ser muito conciso, muito direto ao ponto, sem muita burocracia, que fique claro para todo mundo qual é o resultado que a gente quer, qual é o desafio, quais são os números que a gente tem que alcançar. Ok? Então, lembrando que quando a gente está trabalhando no OKR anual, nós estamos falando do corporativo de ano, quando nós estamos falando da empresa, do time, nós estamos falando de trimestre, tá bom? E esses aqui são revisitados a cada trimestre, tá bom, pessoal? Vocês trabalham assim, Roberta e Ederson, na empresa de vocês, atualmente? É o OKR anual da empresa e trimestral das equipes? É assim que nessa cadência que vocês trabalham? Eu sei que tem empresas que modificam um pouco isso, né? Eu lembro que o Santiago, que é o CEO ele fez lá, fez 45 dias e tal, né? Ele fez, a gente no começo, quando eu entrei na Reviewer, que hoje é Harmo, a gente tinha 4 meses. Era 4 meses e tinha um período ali... E aí tinha um período que era um período de revisão de métricas, mas não era uma semana e meia, impossível uma área parar para analisar uma semana e meia, sabe? Não andava com o fluxo das coisas que acontecem, na loucura que acontece. Então não rodou. A gente voltou para o modelo realmente padrão de 3 meses, revisão. A gente faz uma reunião de fechamento do mês, uma reunião de fechamento do quarter, e aí de planejamento depois separada. Isso tem funcionado muito bem. Legal. Então, a gente faz 3... A gente também não tem o OKR individual, né, para cada pessoa. A gente para no nível ali do time. E eu brinco muito que é o pai do projeto, assim. Eu sempre, tem aquele cara que você tem que ser o responsável. Tipo assim, a gente tem que, por exemplo, na empresa a gente tem webinar e tem podcast, que são alguns projetos que tem para atingir umas ações, para atingir alguns dos objetivos chaves do marketing. Mas ali não é a Anne, por exemplo, nossa Content Manager, ela é responsável pelo webinar, o Otávio pelo podcast. Não é deles individuais. Essas ações são parte de ações para conseguir atingir um objetivo que a gente determinou juntos. Então, se eles não fizerem, vai ter menos leads, vai ter menos tráfego, e aí, consequentemente, as métricas não vão ser alcançadas. Então, o que mais me importa, como líder, o que mais eu acho mais importante é eles entenderem qual é o objetivo e aí pensarem em estratégias, né? Tipo, se o webinar não trouxer o número que a gente tem de meta de leads, eles vão ter que correr atrás de outra forma de conseguir leads. E aí bota a cachola para pensar. Então, acho que é mais importante ele entender que a gente tem uma meta de leads do que ele ter a questão do individual, assim, do sucesso individual. Aqui, Miguel, a gente trabalha bem nesse sentido, tá? com o OKR da empresa, né, anual. Entretanto, todos os meses, toda virada de mês,
a gente dá uma varrida nas métricas do OKR, a gente tem um dia X, né? Via de regra, a gente tem um evento parecido com o que a Roberta tem ali, a gente chama aqui de 100KO. Inclusive, os dois estão convidados aí para participar do nosso 100KO. O grande fator do 100KO é que ele é a sexta-feira às 8 horas da manhã. Não importa se choveu ou se é sol, às 8 horas da manhã, de 8 às 8h45, a gente pode trazer qualquer assunto. Qualquer assunto. Eu quero falar de tricô, quero falar de crochê, quero falar da Copa do Mundo, quero falar da minha área. É aberto assim, né? E a gente tem um martelinho de Thor, que a gente passa o martelo. Eu fui o dono do martelo agora, então, a meu critério, eu passo o martelo, que é a próxima pessoa que vai falar no 100KO, né? Qualquer assunto. Então, via de regra, a gente utiliza esse 100KO que acontece todas as sextas, na primeira sexta do mês subsequente, onde a gente faz a varredura dos KRs do mês anterior, de todos os times, e a gente dá uma passada no da empresa também, para o pessoal entender em que nível que está, né? Então, vamos colocar que a gente tem lá, alcançar o faturamento de X milhões. Ó, a gente está aqui, tá legal, ou não tá legal, né? Que é legal para o time dar essa amparada. Então, empresa anual, a gente tem dos times a cada quarta, e alguns times, a gente trabalha com individual também, tá? Para a gente faz sentido no seguinte fator. Imagina que o líder do time de marketing, por exemplo, ele faz lá one-on-one com os seus times, com seus respectivos integrantes do time. Então, nos KRs individuais, ele não é um KR que a gente vai discutir nessa reunião para toda a empresa. É um KR do time, o líder e liderado, ele usa a metodologia para definir o plano de ação que ele identificou na one-on-one. Então, ele imagina que na one-on-one ele identificou que uma determinada pessoa do time precisa estudar um pouquinho mais sobre SEO. Tá? Um exemplo. Ou seja, no KR individual, é permitido, a gente entende que faz sentido a gente trabalhar com esforço e não só com resultado. Né? Por quê? Porque ele é um KR que é exclusivamente, a gente só usa ele lá para o time de marketing ou para o time de CS, enfim. Então, para a gente, em alguns times, é aberto para cada líder tratar com o seu time se ele quer utilizar ou não, e fica exclusivo entre eles, né? Legal. Eu tinha esquecido, nesse modelo a gente usa também, a gente usa na plataforma que a gente é cobaia, que a gente está usando, é uma plataforma de one-on-one que a gente usa, e lá tem tanto do feedback 360, do auto-feedback, e também a questão de colocar o KR para desenvolvimento. Aí, desse modelo, só que é bem focado no desenvolvimento da carreira da pessoa, sabe? Legal. E aí, só para encerrar aqui, Miguel, um ponto só que eu queria colocar, foi um grande erro que particularmente cometi, que foi o seguinte, né? Na hora da definição dos KRs, eu acabava participando muito, sabe, junto com os times. Poxa, e não é legal, porque eu vou sempre tendenciar para puxar muita régua, né? Então, o que eu acabei fazendo? Eu defino um norte para eles, né? Você tem um norte, esse é o norte, né? Por exemplo, assim, imagina que o time de CS, agora a gente precisa trabalhar muito com retenção, né? Baseado em tudo que a gente passou. Time de marketing, a gente precisa muito melhorar a nossa proporção de mídia paga e tráfego orgânico. Então, só o norte, e aí eles se viram sozinhos e apresentam depois. Né? Porque eu senti que eu acabava interferindo muito na criação dos caras. Opa, tirei meu time de campo e falei, deixa a turma ficar independente, porque essa é a metodologia, né? Eu também senti bem isso, assim, tipo, e também sobrecarrega muito o líder, assim, de ter que pensar em todas... Fora que a gente não é... Uma pessoa não é criativa quanto um grupo, então... eu também, tipo, o meu papel foi desenvolver, né, tipo, falar muito de OKR, dar artigos para eles estudarem, dar insights, dar o rumo, e eles criarem. É muito mais legal, né, na verdade, tipo, muito bacana. E tem um detalhezinho, só mais o último, Miguel. O último detalhe é que a gente definiu 2 OKRs Masters ao lugar de 1. E a gente entendeu que, no caso, sendo esses 2, eles têm essa sintonia entre eles, né, e tem mais facilidade, porque eles têm com quem conversar, com quem desabafar, com quem discutir, né? Então, isso também ajudou bastante para a gente aqui. Bacana, muito legal, pessoal. Bacana as dicas de vocês. Eu queria comentar que sempre faz parte do processo uma pequena calibragem dos OKRs, né? Às vezes o time propõe alguma coisa, faz parte um ajuste, mas realmente tem que cuidar de uma interferência muito grande, né, no objetivo da área ali, né, então é sempre legal que tenha um acordo, né, entre quando esse OKR é construído.
Outra coisa que é muito importante nesse processo de construção dos OKRs, né, é ver a conexão entre eles, né? Eu vejo muito que, às vezes, os OKRs estão descalibrados, né? É feito um OKR da empresa de um jeito, o OKR do marketing não está totalmente sintonizado com o corporativo. Então, às vezes, está gerando muito mais lead do que está lá nas vendas. Então, a gente tem que no final, né, quando está tudo desenhado, ter exatamente a conexão entre eles, ver se eles estão coerentes entre si. Eu vejo que muita gente também deixa de fazer esse check e acaba tendo algumas equipes acelerando muito e outras estão muito devagar, né? É importante estar todo mundo andando no mesmo ritmo, né? E um outro ponto que eu gosto bastante, eu tenho algumas empresas, principalmente as empresas maiores, isso funciona legal, é quando chega no final do quarto, é feita toda aquela reunião de lições aprendidas e tal. Eu gosto muito, a gente sempre faz aqui na Airbox, né? No final do trimestre, o que gostou, o que não gostou, o que funcionou, o que não funcionou, isso é super legal. Mas eu gosto muito de ter um driver para cada equipe, né? A gente entender, não é exatamente o direcionamento do número, mas dizer, cara, ó, CS, é legal que o CS vá por esse caminho, a venda nós vamos focar nesse segmento, tem um certo direcionamento, eu vejo que funciona bem, porque às vezes a equipe fica muito perdida, ela não tem muito bem a clareza, ela tem um driver, ajuda muito ela a pensar no OKR, e isso é bacana quando chega no início do quarto, a gente tem um direcionamento para cada área, bem alto nível, uma macro estratégia, né, ajuda bastante. Se o time não concorda, o time também pode colocar uma outra visão, né, sem problema nenhum, mas é legal ter um direcionamento, assim, um driver para cada área, eu vejo que funciona bastante. É uma dica que eu queria deixar aí para o pessoal. Tá bom? Pessoal, eu queria só agradecer algumas pessoas que estão presentes aqui, que eu não tinha visto, né? O Luiz Gesser, a Leonara, o Arilson, né? O Carlos Veloso do IBGC, um grande parceiro, a Eunice, né? Aqui da Oliveira Gomes, tá mandando um abraço aí para a Roberta, né? O Ademir, da gestão de TI, a Aline dos Santos, Guilherme Faraco, o Cristiano Ritt. Então, muito, muito bem-vindos aí, pessoal, muito legal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? O Guilherme Faraco coloca uma pergunta, né? O que a gente acha da atribuição de OKR para o C-Level? Algumas empresas não entendem que essas funções ou não estendem para essas funções, ou o OKR não tem interesse em participar, o executivo não tem interesse em participar. Então, Guilherme, eu vou comentar um pouquinho, né? Eu não vejo nenhum sentido o C-Level não participar dos OKRs, né? Não tem nenhum sentido, porque o OKR é para ser da empresa inteira, né? A Roberta até tinha dado uma dica agora há pouco, que faz sentido, às vezes, começar um piloto numa área, enquanto está na fase de piloto, tudo bem. Mas quando aquilo começou, tem que ser uma coisa usada por todo o time, né? Então não dá para ter o OKR, as equipes definem e o C-Level não tem o seu OKR, não faz sentido. Até porque a estratégia que ele tem que olhar tem que desmembrar em ações táticas e operacionais, então... O do C-Level deve ser o primeiro passo, né, Roberto? Exato, se o C-Level não definir qual é o OKR, né, mas estratégica ali que vai desmembrando, como é que vai pular uma etapa, vai ficar estranho. Né? É impossível, na verdade é o seguinte, né, o processo, a metodologia, ela é totalmente cultural, né, então ela já precisa de ter o exemplo, né, do C-Level. Se não tiver, é impossível performar dali adiante, né? Então, assim, a gente pratica aqui, no próprio OKR da empresa, a gente tem alguns donos. Então, por exemplo, eu tenho os meus KRs lá no KR da empresa, que eu vou ter que, na hora de apresentar, do mesmo jeito que os times vão apresentar, eu também vou ter que ir lá colocar a cara, a tapa lá para apresentar esses KRs e justificar, se precisar justificar, né? Legal. Bacana. Muito bom, pessoal. Maravilha. Obrigado pela participação, Guilherme. Maravilha. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai respondendo aos pouquinhos aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou continuar um pouquinho aqui com os nossos slides e a gente vai avançando no nosso bate-papo, tá bom, pessoal? Tem um OKR que eu gosto bastante de um exemplo, né, pessoal? Me dá, Miguel, um exemplo de OKR, né? Então... Tem um OKR que eu lembro de uma startup que ela tinha um desafio anterior, né, num formato tradicional, que era construir
a versão 3 de um produto X, né? Ou seja, lançar a nova geração do produto. Esse era o grande objetivo da empresa, né? E aí o questionamento que a gente faz é o seguinte: tudo bem, eu vou lançar o produto novo, e se esse produto não vender? Se os usuários da versão antiga não migrarem para a nova? Se os clientes que usarem o produto novo não ficarem satisfeitos? Se quem fizer o trial rejeitar esse produto? Ou seja, só lançar o produto é tarefa, não é resultado. Então, quando a gente constrói um OKR, a gente tem que ter uma frase lá do objetivo, que, por exemplo, tem um produto à prova de bala, e alguns key results, né? Então, lançar a terceira versão do produto para 20% dos usuários, né? Ou seja, 20% dos usuários da versão antiga migrar para a nova versão. Alcançar um X nível de satisfação, aqui no exemplo 85%, né? Trial, que geralmente tem uma rejeição alta, né? Era de 80%, reduzir isso para 54%. Enfim, é uma forma, né, de construir objetivos onde fica muito claro qual é o desafio aqui em cima, numa frase aspiracional, e alguns números, né, de 2 a 5 números que a gente quer alcançar. E você pensa o poder que existe você ter isso lá no nível estratégico e todas as equipes, né, construindo os seus alinhados àquele grande da organização. Por isso, o Guilherme Faraco, não faz sentido a gente ter o OKR de equipe se não tiver o lá de cima, né, como o Ederson falou. Você está queimando uma etapa e você vai ter problemas, você pode ter uma organização totalmente desintegrada e desarticulada. E o grande benefício do OKR é criar alinhamento, né? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de valores de OKR, né? E aí depois eu pedi para o Ederson e a Roberta compartilhar um pouquinho como que esses valores se materializaram na prática, no dia a dia de vocês. Então, a gente tem alguns valores muito claros, e o primeiro valor do OKR é foco, né? Às vezes as equipes têm muita dificuldade porque elas têm um monte de prioridades, né? E o OKR faz elas pensarem um pouquinho qual é o objetivo, quais são os números, né? Então você tem que pensar em poucos objetivos. Nesses tempos eu vi uma empresa que trabalhava com BSC que ela tinha mais de 40 objetivos estratégicos, né? E ela teve que escolher apenas um para o ano, né? Então você tem que fazer escolhas, né? Não dá para querer alcançar 40 e poucos objetivos em paralelo. Então o foco, eu diria que é o primeiro grande princípio dos OKRs. O segundo princípio é disciplina, né? Então, os OKRs criam essa disciplina, né? Foi a palavra-chave que vocês colocaram, né? Acho que foi a Roberta que falou, né? A disciplina passa a fazer parte da cultura, ter acompanhamento regular, e aquelas organizações que não têm a disciplina, normalmente elas não são bem-sucedidas com OKR. Elas até começam, mas na segunda semana elas já não fazem check-in, na terceira já não fazem check-in, e eu bato muito na importância disso, né? Eu digo que check-ins são mandatórios, não são opcionais, né? Então essa disciplina de toda semana fazer o check-in, olhar o número, dizer quantos por cento que está, faz toda a diferença. O terceiro valor, né, é a transparência, né? Ou seja, os OKRs são públicos. Todas as equipes enxergam os OKRs de todo mundo. O Ederson falou, né, que vocês escancaram todos os números para toda a equipe. É muito legal. Nem toda empresa tem esse princípio, mas na ótica dos OKRs é muito importante eles serem públicos, né? Então ela cria uma visibilidade saudável, né? Então a ideia não é que crie competição entre as áreas, mas quem não está performando vê as equipes que estão performando e acaba criando um exemplo positivo, né, a ser seguido. E essa transparência, ela faz mágica, né? Ela realmente faz toda a diferença. A gente ter as OKRs de todo mundo. Você pensa, iniciou o estagiário na empresa hoje, ele sabe como é que está o objetivo do CEO, né? Isso é muito legal, né? Então, no passado, isso era algo inimaginável. E hoje em dia é o normal, é o dia a dia das organizações ter essa transparência, os números abertos, né? E, por último, a colaboração. Então, eu já vi algumas empresas tentando focar na competitividade entre as áreas, e o objetivo do OKR é exatamente o contrário, né? A gente teve um caso muito bacana de um cliente nosso que estava no final do ano, tipo ali começo de dezembro, não tinha terminado o Q4, o último trimestre do ano, e uma das equipes já tinha alcançado inteiramente o seu desafio. Ela já tinha cumprido o OKR dela, e ainda faltava tipo 15, 20 dias para chegar o Natal ali, todo mundo sair de férias e tal. E essa equipe, ao invés de ficar, né, numa situação de zona de conforto,
ela resolveu olhar os OKRs da empresa inteira, ver quem é que estava com problema. E essa equipe, todo o time se juntou e viu, acho que a gente consegue ajudar aquela equipe lá. Eles foram lá, 7 pessoas passaram a ajudar aquela outra área, né, no tempo que elas tinham livre, enfim, né, e aí todo mundo, aquela outra área que estava sendo ajudada, ela estava muito mal, ela estava no final ali do trimestre, no último mês, ela estava com menos de 30% do OKR dela sendo alcançado, todo mundo pegou junto e ela atingiu quase 90%, que para o OKR 90% é um resultado ótimo, porque como a Roberta tinha falado, a gente coloca um desafio, né, que nos tira da zona de conforto, né? Então é super importante a gente ter essa colaboração, tá? Então, e Miguel, só para complementar... Tá bom? Pode falar, Roberto. Não, só na parte da colaboração ali, porque eu estava lendo muito sobre o OKR e tem muita gente que coloca o OKR igual a meta, né? E aí dá uma confusão, porque, tipo, se eu coloco a meta e o PPR e o BOE, a bonificação, totalmente, exclusivamente só pela OKR, as pessoas vão tendenciar a colocar OKRs, desafios menores. Porque ela não vai se arriscar e não ganhar o bônus dela, que depende exclusivamente do OKR. Então, não é que não possa fazer parte, né? Não possa fazer parte da composição, mas cuidar para não vincular diretamente toda aquela bonificação, toda aquela comissão, enfim, vinculada ao OKR. Porque as pessoas deixam de, às vezes, serem tão colaborativas, deixam de se desafiarem, colocarem coisas mais agressivas, né, audaciosas, porque está vinculado a uma questão monetária. Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter, né? Eu acho que a linha é muito tênue, né? É muito cuidado. Eu falo porque nós já erramos muito isso aqui na empresa, né? Essa linha de você fazer o trabalho, de entender que você se você atingiu 100%, talvez tenha alguma coisa aí meio que errada na hora da concepção dos KRs, né? Porque ele talvez não foi desafiador o suficiente. E outra coisa é o seguinte, essa linha entre times colaborativos e times competitivos, ela fica no limite. Ela fica exatamente no limite, né? Porque qual que é a grande questão? Se você não consegue transmitir para a equipe, para o time, né, que a metodologia ela é colaborativa, e a gente tem um exemplo muito legal, que eu tive agora no finalzinho desse ciclo, que o bicho estava pegando, o pau estava quebrando, e o time de marketing estava lá na finaleira, tentando ajudar o time de CS que precisava de uma ação do time. Então, tipo, eu ainda tive que fazer um... Cara, é fantástico quando você vê isso. Agora, a gente já passou muito por erros na concepção, e aqui eu estou batendo no peito, né? Porque aqui o líder ele tem que estar ali para poder mensurar isso, até que ponto essa linha tênue tem que ficar aqui na parte de colaboração e não deixar para a competição, né? Para que isso aconteça do todo, né, se ajudar, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, aí é lindo de ver. Você vê o time o time de venda ajudando o time de CS ajudando o time de marketing, e aí é lindo de ver. Mas não é fácil, né? Não adianta a gente falar aqui que o mundo é perfeito, que não é. É bem complicado, mas quando a gente consegue casar esse formato aí de colaboração, desse valor de colaboração, aí fica bonito de ver. É muito legal. Muito bacana. Pessoal, a equipe das Soluções Criativas mandou um comentário, um grande abraço, super parceiro nosso. E a Shirley, mais uma vez, né, sabe tudo de visão sistêmica, liderança, equipe, ela coloca, né, isso é visão sistêmica, entender que estão todos conectados, é todo mundo interdependente. Perfeito, é muito bom. E eu coloco isso, pessoal, como um princípio, porque tem muitas empresas que dizem que estão trabalhando com OKR e não criam essa visão sistêmica, né? O Ederson compartilha muito aqui os fracassos, né, Ederson? Nós erramos assim, erramos assado. E a gente também tem que entender que errar faz parte, né? A gente tem aqui na Airbox, né? A gente tá, o que eu digo que é um processo evolutivo. A cada trimestre a gente avança. A gente vê números que não funcionam, no próximo a gente melhora, fica um pouquinho mais sofisticado, o time vai amadurecendo, tem métricas que a gente, isso aqui não fez muito sentido, né? Esse trimestre agora a parte de produto, a gente mudou muito nossos key results, então é para ser algo vivo, né? E a gente tem que entender que vai amadurecendo. A gente começa no primeiro quarter mesmo, é muito engraçado. Quando a gente olha os OKRs do primeiro quarter, a gente olha, meu Deus, como é que eu criei um OKR desse? Mas fazia parte, era o conhecimento que se tinha naquele momento. Então eu sempre comento assim, a gente tem que ter
essa visão, né, sistêmica, essa visão, essa clareza de que o processo vai amadurecendo aos pouquinhos, né? Então, a gente vai errar e não tem problema, né? A gente erra e a gente tem, como a gente está usando o método ágil, logo tem uma nova tentativa e na próxima a gente tem muito mais chance de acertar, né? Maravilha. Roberta, tem algum comentário sobre os valores ali que você quer colocar aqui para o pessoal que está acompanhando? Nossa, basicamente, eu acho que tu citou os que eu mais levo em consideração mesmo, a questão, né, da disciplina, tem a questão do engajamento, que a Anderson falou também no começo, né, de trazer todo mundo e motivar todo mundo. Eu acho que foco total, aquela questão de ver, né, de enxergar o dado. A gente também lá na empresa, a Anderson falou muito da transparência, né, a gente também tem, desde que a gente instaurou a questão da F5, a gente criou um Data Studio, e a gente tem todas as métricas e os indicadores e os dados da empresa. Então, o link está acesso para todo mundo, o link, né, tanto do comercial, que a gente tem um dash todo de métricas e indicadores do comercial, que o link também pode ser acessado por qualquer pessoa da empresa. Então, todo mundo sabe qual é o ticket médio do mês, do ano, quantos negócios a gente está negociando, qual é o nosso 80/20, quais são as empresas, tipo, tudo, assim, é aberto. Quem quiser olhar, olha, não precisa nem perguntar, tá ali o link. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que essa cultura que a gente tem muito também, né, de horizontalidade, de ser horizontal, de transparência, eu acho que faz com que as pessoas realmente sintam parte de fato, porque são, do que está acontecendo, sabe? E eu acho que verbalizar isso é muito importante, assim, acho que esses rituais, falando um pouco de valores, eu acho que os rituais, eles são muito importantes, assim, eu dou muito valor para vibrar. O MID nos ensinou muito isso, assim, em relação a vibrar as conquistas, né, as pequenas conquistas. Tipo, conseguimos por um mês fazer todas as reuniões sem desmarcar nenhuma reunião, tanto de reunião a gente tem 2 reuniões semanais, que é de planejamento na segunda e de fechamento na sexta. Isso se funcionou, comemora, né, porque, tipo, tem que comemorar tudo que consegue. E também os erros também compartilhar, porque faz parte. A gente erra um monte também. Então é isso. Muito legal. Bacana, Roberta. É isso aí. E o OKR, ele deixa muito claro essas regras, né? Então, o que eu noto que nas empresas que não tem OKR, ela não tem muito comemorar, porque muitas vezes os objetivos não estão claros, né? Então, até o fato de a gente ter um desafio claro, facilita a gente ter também o que comemorar depois, né? Então, quando a gente muito legal. Chegamos lá, né? Então, e sabe uma coisa legal que, compartilhando uma ação prática que a gente fez nas últimas reuniões de F5, no marketing principalmente, a gente tem assim, o KR, e todos os nossos projetos, a gente se pergunta, esse projeto faz sentido para a gente conseguir esse objetivo, essa OKR? Essa rotina faz? Então, quando a gente apresenta a F5, a gente já tem listado todos os projetos que fizeram com que a gente alcançasse esse resultado. E aí todo mundo fica assim, e a gente teve 18 projetos nessa última F5, no qual 3 foram extras, ou seja, 3 ou 4 surgiram durante o mês, e 2 a gente despriorizou, porque a gente viu que não fazia sentido agora, então a gente elencou outros. Isso é legal, fica claro as escolhas, né? E é muito legal ver o colaborador apresentando. Eles falam com, né, ele mostrando, e ele mostrando para o time todo da empresa, olha, a gente fez isso por aqui, a gente decidiu não fazer isso porque não ia ao encontro do objetivo, e não é mais também só o líder, né? Então, acho que isso é muito bom. Acho que esse ponto que a Roberta colocou, eu acho que, particularmente, é o que mais me comove, mais me emociona mesmo quando você vê, por exemplo, eu até comentei com o Miguel, né, vão fazer 15 dias, 14 dias que meu filho nasceu. Então, eu estou praticamente ausente da empresa durante todo esse tempo. Eu só estou ali, eu me programei, avisei. Cara, eles estão exatamente num ciclo de virada de OKR. Eles estão num ciclo, bem no meio. Então, ninguém me perguntou nada. Eu estou até preocupado aqui se eu ainda continuo sendo útil para a empresa. Mas ninguém me avisou nada, ninguém me perguntou nada. Eu estou imaginando que eu vou voltar. Eu pretendo voltar na segunda agora com força total, com tudo criado lá e sendo útil para a empresa ainda de alguma forma, né? Mas, Ederson, não fica preocupado, que ele falou esses dias, ele assim, eu fico tão feliz que hoje a empresa funciona sem mim, porque realmente a empresa funciona e é a melhor coisa, quer dizer que se construir um time bom, adequado, competente, né, que, tipo, alinhado. E a gente está muito feliz, a gente fala que a gente está em flow, assim, que o time está todo alinhado, todas as áreas são muito bem, entendem o que cada um está fazendo,
Então, que bom, você teve uma prova aí que, ó, a galera tá funcionando sem estar desesperada te procurando. O Santiago Edo, Roberta, é o CEO da Harmo, né? É um empreendedor que eu admiro muito, assim, eu sempre gostei muito do Santiago, a gente sempre teve uma sintonia muito grande, e eu gostava muito do estilo de gestão do Santiago, porque eu nunca vi um CEO colocar tanta energia no objetivo anual, né? Ele ia construir aquele objetivo anual do OKR, eu lembro a review, ele estava começando, né? Ele falava, mas será que esse objetivo tá bom? Será que esse número não pode ser melhor? Mas será que isso? Será que aquilo? E eu via outros CEOs totalmente displicentes, criando OKR sem muita preocupação, e o Santiago dava muito valor para aquilo, né? E isso me marcou, assim, no início, né? Porque eu via, cara, realmente, né? O papel do CEO é definir o grande desafio do ano, né? Então, e olhar à frente, né, Anderson? Olhar à frente, ver qual que é a escolher, né? Exatamente. Então, eu achava muito legal o nível de preocupação que ele tinha em relação a isso, né? E vocês conseguirem se livrar tanto da operação, né, do operacional, do tático, e ter realmente aquele tempo disponível para pensar na empresa, no futuro da empresa. E é difícil, a gente sabe que o começo de uma empresa, de uma startup, a gente está 4 anos, né? Então, 3, 4 anos, então, assim, ainda numa fusão. Então, assim, é difícil às vezes pensar, como é que o CEO não está tanto na operação? Mas a gente conseguiu estruturar um time que está tão coeso, todo mundo entendendo o seu propósito, fazendo as coisas acontecerem, que está dando tempo para ele. Claro, ele ainda participa da venda, ele ajuda, tudo. Ele fala que ele é meu colaborador, porque eu coloco ele para vender. Mas, assim, no dia a dia as coisas todas funcionam, então isso que é bom. Legal, muito bom. Pessoal, eu queria trazer aqui um recado aqui final, né, terminando aqui a nossa apresentação, que é um material que eu gosto muito, né, eu já compartilhei com bastante gente. Eu sou fã desse autor aqui de gestão, Jim Collins, porque ele é um dos autores de administração que eu digo que ele é data-driven, ele é voltado a dados, né, ele não cria teoria da cabeça dele, ele tenta identificar em números, né, como para comprovar as teorias dele, né? Então ele fez toda uma análise das empresas vencedoras, né? Ele tem todo um critério para definir uma empresa vencedora, ela tem que ser líder por tantos anos, tal. E ele estudou profundamente algumas empresas, né, que ele considerava vencedoras e tentou entender como que essas empresas resistiram por décadas. O que fez tantas empresas que eram líderes na década de 80 não existir mais, e algumas conseguirem sobreviver e sempre estarem à frente da concorrência, né? A Intel, por exemplo, é um exemplo de empresa que tem essa característica, a Microsoft e várias outras, né? Então ele começou a ver, cara, o que essas empresas têm, que são empresas resilientes, que superam contratempos, incertezas, crises, e a cada situação dessa elas saem ainda mais forte da situação, né? E aí ele fez toda uma análise e ele chegou à conclusão, e a conclusão foi exatamente a palavra-chave que a Roberta falou lá no início, né, da nossa Masterclass, que era vencer e, acima de tudo, uma opção, né? Fala que a opção, né, escolhida por ele é a opção de disciplina, né? É exatamente você conseguir, né, manter, né, essas organizações, elas mantêm uma cadência muito forte de todas as equipes, né? Quem me conhece sabe que eu sou louco por esporte, né? Tem uma foto aqui da canoa havaiana, eu adoro canoa havaiana, e exatamente porque a gente tem que ter uma sincronia. Se você não tem sincronia, se você não tem disciplina, a canoa não anda, não adianta estar todo mundo remando fora de sincronia, né? Então, a sincronia, a disciplina é super importante nesse tipo de empresa. Aí ele quebra vários mitos, né, que a gente tem. Geralmente, essas empresas que são essas empresas vencedoras, né, as empresas 10X, que ele chama, elas não têm aquele grande líder visionário, né? Então, pega assim, por exemplo, a Intel, a gente nem sabe quem é o CEO da Intel, ele não está em capa de revista, ele está lá às 8 da manhã trabalhando na empresa, no dia a dia, e cria um ambiente de muita disciplina nas empresas, né? Então, assim, cara, isso aqui tem tudo a ver com o OKR. O OKR é a canoa que faz as empresas remarem na direção, em sincronia, em disciplina, né? E eu acho muito bacana compartilhar isso com quem está assistindo conosco, né? E aí tem uma história, né, que o Jim Collins compartilha, que é a história da Marcha das 20 Milhas, onde ele pega duas equipes, né, que essas equipes fizeram uma competição, né, faz quase 100 anos isso,
para ver quem chegava primeiro, né, no Polo Sul, e uma equipe era britânica e outra equipe nórdica, e elas adotaram estratégias completamente diferentes nessa marcha. Uma primeira estratégia de o grupo britânico de se adaptar ao tempo. Então, dia de tempo bom, andava rápido. Dia de tempo ruim, descansava dentro da barraca, né, para economizar energia. E o grupo nórdico, né, da Suécia, Noruega e tal, eles se juntaram e eles adotaram a estratégia das 20 milhas. Né? 20 milhas por dia. Não é pouca coisa, acho que a milha é 1,6, né, pelo que eu me lembro. Então, isso aqui nós estamos falando de 30 e poucos quilômetros por dia, não é pouca coisa, na neve. Né? E eles mantiveram a cadência de andar as 20 milhas por dia. Né? E aí, eu peço para quem está assistindo fazer uma reflexão, quem será que ganhou, né, essa marcha, né? E efetivamente, pessoal, o grupo que teve a disciplina de andar 20 milhas por dia foi o grupo vencedor. O grupo britânico não só perdeu o desafio, como não conseguiu chegar ao final. O grupo das 20 milhas, o grupo que não adotou a marcha das 20 milhas, não só não terminou, como perdeu membros durante a travessia. Então, o poder da disciplina nos faz chegar longe, né? E o OKR é para ser a arma, né? É para ser um mecanismo que ajuda, né, as empresas a ter disciplina e superar grandes desafios. Tá? Então, esse é o meu recado final aí, pessoal. Eu queria pedir aí para a Roberta e para o Ederson, para vocês, enfim, tiverem alguma dica final aí para compartilhar com os nossos participantes aqui da nossa Masterclass. Por favor, aí, deem aí alguns dos segredos que vocês aplicaram nos OKRs que fazem a empresa de vocês ter exatamente essa disciplina e faz com que vocês consigam gerar essa marcha das 20 milhas. Né? Afinal, eu convidei vocês porque eu admiro muito a forma que vocês conduzem as equipes e eu considero vocês dois empreendedores de muita disciplina. Né? Então, esse foi o principal motivo da escolha, né, de tantos clientes que a gente tem. Realmente vocês, o fator que eu percebo que faz a diferença é exatamente a disciplina e esse foco de trabalhar em resultados no dia a dia e fazer a coisa acontecer. Então, se vocês tiverem alguma dica final, por favor, compartilhem com nossos participantes aqui. Bom, falar um pouquinho, eu acho que, na verdade, o que você falou praticamente tudo, eu acredito muito na constância, na questão da resiliência, tipo, não desistir, e da disciplina, sabe? A disciplina, e ainda mais em home office, né, que a gente está desde março, e a gente vai ficar até o ano que vem, então, essa questão dos ritos, das reuniões, da estrutura, do processo, eu sou louca do processo, todo mundo sabe, né, então, tipo, tudo eu coloco processo, metodologia, então, assim, e é porque eu sou muito disciplinada, na minha vida pessoal, eu acho que o esporte é um grande aliado nisso. Sempre falo pro meu time, tá fazendo esporte? Vou fazer alguma coisa. Tipo, porque eu acho que o esporte, ele traz essa cultura, né, de você ter a disciplina, de você tem que fazer mesmo que você não queira. Tipo, eu treino todos os dias, mesmo que eu não queira, que eu não tô afim, mas eu tenho que ir. Então, tipo, isso já faz com que eu tenha mais constância. E quando eu gosto muito de treinar de manhã, até quando a gente trabalhava em loco, o treinar de manhã já fazia com que chegasse com muita energia. E eu acho que a gente vibra as coisas, né? A gente vibra a energia. Então eu treinava de manhã para já chegar estimulando o time. Bom dia, tipo, vamos lá, tipo, reunião. Assim. Eu acho que tudo isso traz a questão sente falta, né? Que a gente está no home office, então tem que buscar levar essa energia, essa disciplina de outras formas. E por isso que eu não gosto de desmarcar e remarcar reunião, porque eu acho que eu estou quebrando um combinado. Sabe, eu me sinto bem mal, assim, quando eu preciso remarcar, ou porque eu tenho uma reunião comercial, alguma coisa que vai alterar. Então, acho que vocês pensarem em como não quebrar essa rotina, essa disciplina, acho que é um grande fator de mostrar também, porque assim, ó, é tão chato quando a gente é colaborador e o nosso líder toda hora desmarca, parece que a gente se sente um pouco de descaso, sabe? Eu me coloco um pouco nisso, eu tinha um líder que, tipo, me chamava na sala dele e ficava esperando, eu esperava 5 minutos para ele falar comigo. Cara, então por que me chamou? Eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa útil. Então tenha respeito, né? Eu acho que quando a gente tem essa disciplina, a gente como líder, de mostrar que a gente tem respeito pelo liderado, ele se sente muito mais pertencente, eu acho. Então tudo tá em volta da disciplina.
Eu acho que tá muito alinhado, né? É chover no molhado falar da disciplina, porque nós três, então, somos três aficionados por esporte. Eu treino às 6 da manhã também, eu gosto de treinar. Porque eu entendo que eu não posso chegar na empresa, né? Agora, em home office, a gente optou por ficar até o final do ano, mas no presencial, eu não posso chegar na empresa, sentar na cadeira, ficar lá largadão e falar, olha, pessoal, vamos fazer. Não, eu tenho que chegar com energia, posturado e transmitir, porque eu acho que essa questão ela é transmissível, você transmite essa energia. E quando você transmite essa energia de forma positiva, obviamente que você vai colher essa energia de forma positiva. E eu sou muito disso que a Roberta falou, que é o seguinte, eu não posso exigir de alguém que me respeite se eu não respeito. Então, se nós marcamos, eu não posso chegar numa one-on-one e falar, e aí, pois é, como é que tá? Não, eu tenho que ter me preparado para chegar. Eu tenho que ter entendido para que eu estou nessa reunião, o porquê que eu marquei essa reunião. Então, a metodologia OKR, eu posso dizer que ela me tornou, talvez seja forte eu falar isso, mas ela me tornou um profissional melhor. E por que ela me tornou um profissional melhor? É muito fácil a gente falar isso agora, quando essa metodologia está muito na moda. É bonito, porque as startups usam a metodologia, é uma metodologia da gringa que está trazendo muito resultado para o Brasil, é muito fácil falar. Mas se a gente entende o tempo que você dedica para a metodologia de forma correta, né, é uma coisa que o Miguel falou, todo colaborador que chega na empresa hoje, ele primeiro passa por um processo de onboard convencional para entender o horário, para entender isso, e assim, o segundo passo dele é conhecer a metodologia OKR. Então, é legal porque isso está intrínseco na cultura da empresa. E o mais legal disso tudo, é que os próprios... chega na sexta-feira, que é o dia de fazer o check-in, eu não falo nada, eu só abro, quando a gente abre o chatzinho lá do Slack, pessoas que não são OKR Master, de outros times, colaboradores, às vezes estagiário, às vezes vendedor, às vezes programador, tá lá cobrando, pessoal, não vamos esquecer que hoje é dia de fazer o check-in. Cara, isso aí é comovente, porque você vê que o time está engajado, e por quê? Porque a metodologia ajuda com que isso aconteça. Então, eu sou suspeito a falar, porque eu sou, de fato, apaixonado pela metodologia, e eu me tornei um profissional melhor com a metodologia. Então, é chover no molhado aí. Muito bom, muito legal, pessoal. Show de bola. Eu também, né, queria deixar dica para quem está começando, né, vejo que muitas pessoas aqui ainda estão avaliando se deveriam usar, e o grande recado é comecem, tentem começar, pode usar na vida pessoal, pode começar dentro de uma equipe, fazer um piloto, e dali você vai avançando, e faz muito sentido, né, você ir ganhando maturidade ao longo do processo. Né? Miguel, só deixar para o pessoal também, eu acho que o Roberto também vai deixar, mas deixar o pessoal também aberto, se eles quiserem fazer qualquer tipo de benchmark para saber a realidade, fica tranquilo aí, meus contatos estão aí. Ederson Casimiro em todas as redes, LinkedIn, Instagram, é tudo meu nome lá e sobrenome. Show, maravilha. O meu também, é Roberta Cusolites, tanto no Instagram, no LinkedIn é igual, então pode me chamar também, gente. E eu gosto muito de seguir o Ederson e a Roberta, porque são dois profissionais que compartilham muito conhecimento, muita experiência, né, nas redes sociais, são sempre... A Roberta participa muito de lives, muitos eventos, e o Ederson sempre faz uns posts muito bacanas, né, muito bacanas, compartilhando algumas experiências, então fica a dica aí para o pessoal poder compartilhar aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais deles, é só seguir, não só eles, como as empresas deles, né. Legal, pessoal. Carlos Veloso deixou o comentário, o pessoal da Ideação falou sobre cadência, o Luiz Gesser aí, grande parceiro, nos deixa um abraço, o Arilson, o Guilherme Faraco, maravilha, pessoal, muito bom contar com vocês aí, né? Eu queria fazer só um comentário final, compartilhar um último slide, um minutinho. Queria comentar com vocês, né, para quem ainda não conhece a Airbox, né? A Airbox é a realizadora aí do evento de hoje. O Airbox é uma plataforma full service, né? Orientada à gestão de empresas de serviços. E agora, né, recentemente, a gente lançou no produto o módulo de OKRs, né? Eu garanto para vocês que é o sistema mais simples do mercado, mais fácil de usar. A gente aplicou muito conhecimento nele, né? Muitas das experiências anteriores e tal.
Então, tá bem bacana. Você gerencia toda a tua empresa e também os OKRs ali dentro do Airbox. Quem tiver interesse em conhecer, só entrar no nosso site e solicitar um contato lá da nossa equipe. Eu também queria convidar, pessoal, quem tiver interesse, né, em se atualizar mais sobre gestão, a entrar no nosso blog. A gente está sempre compartilhando conteúdos bacanas, tem bastante coisa sobre OKR lá. Em breve a gente vai estar lançando alguns materiais ricos aí sobre esse assunto, né? E eu também, pessoal, quem convidar aí, a gente lançou nosso canal do YouTube agora faz pouco tempo, então quem quiser curtir ali, né, ativar o sininho aí para saber novas notificações de novidades, a gente vai estar a cada 15 dias fazendo o Airbox Talks, então fica o convite para vocês participarem, sempre vai ter esse formato muito bacana com empreendedores e profissionais que a gente admira muito, que a gente confia, né, como o Ederson e a Roberta. A gente vai ter um próximo, né, daqui a 15 dias, sobre gestão de vendas muito focado em empresas de serviços, né, abordagens de vendas, né, até seria muito bacana contar com a Roberta aqui também, né, Roberta? Mas, enfim, a Roberta tem muita experiência nessa área, né, como head de vendas, e a gente vai estar abordando, né, com várias dicas que vender serviço não é igual a vender produtos, né? Então, a ideia é a gente vai trazer 2 profissionais bem experientes na área para compartilhar várias dicas aí, exatamente como a gente fez hoje. Pessoal, quem tiver, a gente tem mais um tempinho, quem tiver mais alguma dúvida, quiser colocar no chat, fiquem à vontade, a gente já responde aqui para todo mundo, tá bom? Legal, pessoal. O Guilherme Faraco fala no livro que o John Doerr, né, que é o autor dos OKRs, né, um dos criadores, ele recomenda não vincular o OKR à recompensa financeira. Perfeito, Guilherme, eu recomendo totalmente, eu sou totalmente alinhado com essa visão. Eu noto que quando você coloca dinheiro no meio do processo, ele piora, né? Tem até um estudo de Stanford sobre esse tema. Ele mostra que organizações fazem esse vínculo, elas têm uma performance inferior, né? Então, eu estou bem alinhado, obrigado pelo comentário aí, faz bastante sentido, pessoal. E, enfim, só queria agradecer, né, a participação aí de todos vocês. A gente está chegando na reta final aqui, né? Depois de quase 2 horas, a gente ainda está com 20 pessoas aqui na sala. Queria agradecer a participação de todos, convidar para os próximos. Roberta e Ederson, muito obrigado. Sou fã de vocês dois aí, desejo muito sucesso, que os OKRs aí continuem agregando muito, né? E a gente está sempre trocando figurinhas aí, que a gente continue dentro das possibilidades aí, né, mesmo com a pandemia. E, enfim, pessoal, muito sucesso para vocês e a nossa gratidão aí do time todo da Airbox. Eu queria agradecer a nossa equipe aí de marketing, né? A Nara, o André, que nos ajudaram bastante aqui, né? Organizaram toda a nossa Masterclass. Mais uma vez, como funcionou tudo muito bem. Muito obrigado, pessoal. E o pessoal do marketing pediu para a gente bater uma foto final, Ederson e Roberta, que eles querem um print bacana aí nosso, tá bom? André, beleza? Fechou. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Valeu, Ederson e Roberta. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Até tchau, mais. tchau.